Sexta-feira passada, nós estivemos aqui e aqui nós falamos para os irmãos sobre um aprendizado que nós devemos ter para prevenção contra a queda, né, irmãos? Nós identificamos aqui que se existe um mal que assola e que dá prejuízo à nossa vida espiritual, é o pecado, e o pecado deve ser evitado. Nós falamos aqui para os irmãos e recorremos, através do texto da ceia, a responsabilidade de não darmos lugar ao pecado, de tratarmos o pecado, evitarmos o pecado. E tratamos aqui a respeito tivemos um aprendizado com Abraão e com Ló. Agora nós iremos aprender com o profeta Daniel a respeito de como colocar um propósito para viver livre das impurezas. Amém? Muito bem. Meus amados, nós lemos hoje aqui o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Nós poderíamos naturalmente aqui fazer um contexto, como sempre quando eu utilizo esse texto, faço isso, fazer um contexto histórico, quando isto aconteceu, mais aprofundado, para tirarmos aqui algumas conclusões. Mas eu quero assim já irmos direto ao assunto, porque eu não queria deixar de ouvir os irmãos. Eu disse, bota logo 2 ainda, né? E com isso o tempo fica mais resumido. Mas nós vamos lá. Meus amados, nós vamos aprender com o profeta Daniel sobre nós, mesmo fora da nossa terra, nós aprendermos a não nos contaminar com o que há nesta terra. Primeiramente, eu quero lembrar aos irmãos que nós não estamos no nosso lugar. Nós estamos em terra estranha. Amém? O apóstolo Pedro diz que nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos em uma terra estranha. E nós não podemos deixar ser influenciados por esta terra, porque o nosso lugar não é aqui. Os irmãos dizem amém? Amém. Eu quero ler com os irmãos, que se possível coloque no telão aí o versículo 8, e eu quero reler. Eu quero que todos os irmãos observem este versículo, por favor. Capítulo 1, versículo de número 8, do livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Já está fácil aí? Muito bem. Diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Olhe para cá. A Bíblia diz, e nós já lemos hoje à noite, que no 3º ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor e ele sitiou. Nabucodonosor estava se tornando, nesta época, rei da Babilônia. Ele não era. Quem era o rei da Babilônia era o seu pai, Nabopolassar. É cada nome estranho, né? Se alguém tiver grávida, por favor, não bote o nome do filho, nenhum desses aí. E Nabopolassar era rei da Babilônia. Sendo ele rei da Babilônia, ele estava expandindo o império babilônico, que a cada dia que se passava, ele olhava para os povos e dizia assim: eu posso sujeitar este povo. E ele preparava os seus exércitos, marchava contra aquela nação. Ali ele oprimia, devastava. Às vezes as estratégias era cercar a cidade murada, que já era murada, e cercar, a fim de que eles não tivessem suprimento, não tivessem alimento, e se vissem obrigados a se render. Depois de enfraquecido o povo, eles invadiam, e ali destruíam. E como a expansão, preste bem atenção a isso, a expansão do império babilônico estava tão forte, em marcha, eles tinham dificuldade de ter gente para administrar os povos que eles iam conquistando.
O avanço das conquistas era tão grande. O Império Babilônico tinha um exército notável. E era tão forte, que eles chegavam, dominavam, arrebentavam com tudo. E daqui a pouco eles estavam com um povo, um local, e eles não tinham gente suficiente para administrar aquilo. Então o que eles faziam? Eles observavam que em todo lugar, a família real, ela tinha preparo, saúde, porque viviam em melhores condições, a família real e a descendência, tinham mais intelectualidade e preparo em todas as áreas. Então o que eles faziam? Mata o rei ou então subjuga, se não quiser subjugar, mata. A ordem era essa. E o pessoal da família deles, que não fosse os filhos, mas que fosse da linhagem, eles serão recrutados, isso se submeter, serão recrutados para a administração do povo. Nós poderemos usá-los lá, mas na maioria das vezes eles não usavam lá, usavam em outro lugar, para não ter o pé de uma rebeldia, uma rebelião, uma revolução. Então usavam em outro lugar. Mas para usar em outro lugar, o que eles faziam? Traziam para a Babilônia, chegava lá, entrava em um regime de alimentação, entrava em uma preparação, como se fosse um curso, uma preparação intelectual da cultura, da visão do povo babilônico e a preparação administrativa para exercer as funções em qualquer outro lugar. Provavelmente nunca era no mesmo lugar de onde eles vinham. Irmãos, é a primeira coisa que se fazia quando traziam esses jovens, a primeira coisa era, lamentavelmente, castrá-los. A primeira coisa. Castrava os moços para que eles não tivessem casamento, filhos e nem se dedicassem à família. Eles iam servir ao reino. Não tem direito a ter esposa, nem filhos, e vai servir somente ao reino. Então, de cara, você já fica sabendo que Daniel deve ter sido castrado. Ninguém fala da esposa de Daniel, né? Não tinha. E esses jovens, eles eram selecionados dentro de um perfil. Se vocês quiserem observar o versículo 4 aí, dá uma olhada aí. Versículo 3 e 4, põe aí por favor. Olha só o versículo 3. E disse o rei, é uma ordem real. Isso aqui é uma ordem. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. O que é que ele disse? Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, alguns, não era todo mundo que deveria ser deportado, da linhagem real, dos nobres, o que é que tem mais? Jovens em que não, olha aqui a primeira característica, em que não houvesse defeito algum. Vocês tragam pessoas que não tenham nenhum alejo, ninguém do ombro caído, do olho baixo, do beiço rachado, nada, um braço de radiola, que manqueja de uma perna, nada, nenhum defeito aparente, porque eles serão pessoas que vão estar expostas na liderança, e eu não quero que eles chamem atenção por nada aparente, entende? Segunda coisa, formosos de aparência. Não era suficiente não ter defeito, tinha que ser bonito, bonitão. Porque tem gente que às vezes não tem defeito, mas é desabonitado, né? Não tem, né? Acabou assim. É estranho. Mais ou menos isso. O que é que vem depois? Olha aí. Instruídos em toda sabedoria. Quem era? Instruído em sabedoria é gente que estudou, passou por instrução de saberes. Depois, sábios em ciência. Além de ter sido instruído, alguém que se dedicou ao estudo. Não basta apenas ter recebido instrução, mas tem que ser alguém que, recebendo instrução, se qualificou. Por último, entendidos no conhecimento, quer dizer, gente que está procurando ainda
entender mais, aperfeiçoar mais, continuava estudando. Eu não quero gente aqui preguiçosa, que não quer estudar, que não quer desenvolver o intelecto. Se for assim, manda logo matar. É mais ou menos isso. E por último, não menos importante, que tivessem, olha só, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Sabe o que é isso aqui? Desde aquela época, tivessem inteligência emocional. Como é que é, pastor? Habilidade para convivência no palácio. Esse tipo de gente que acaba andando assim, pisou no pé dele e diz, que é? Não, tem que ter equilíbrio. Algum problema? Sim. Certamente o senhor não viu? Gente que compreende instabilidade. Uma certa vez eu mandei uma mensagem, naquela época que não tinha WhatsApp, não tinha quase nada de comunicação virtual. O que tinha de comunicação de texto eram chamados torpedos. Quem é dessa época? Esse negócio já está ficando velho, né? Já pensou um dia desse? Isso tem uns 20 anos, 25 anos que os torpedos estavam em evidência. Faz tempo, como é que pode? Vitor tinha 2 anos, 3 anos de idade. Aí eu tinha o cuidado de todas as manhãs fazer uma lista e enviar um versículo bíblico para a meditação dos irmãos a cada dia. Um versículo. Era uma novidade essas coisas. Aí eu mandava para os irmãos. E teve uma mensagem que eu mandei. E eu mandei para um irmão uma referência que era um aperto. Assim, um negócio meio desaforado. Assim, um arroxo, bem arrochado mesmo. Irmão, eu recebi uma ligação muito mais desaforada ainda. Eu errei um versículo. Eu queria mandar um versículo de consolo. E por causa do número, foi um versículo de aperto. O irmão ligou para mim desaforado. Muito chateado. Isso é coisa que você me manda assim de manhã. Eu digo, irmão, o que foi, irmão? Não, esse versículo eu vou ler aqui. Aí eu disse, irmão, é o seguinte, um versículo desse não ofende a ninguém. Mas o versículo que eu te mandei, que eu estava tentando mandar, era outro, era esse aqui, ó. Agora me diga uma coisa, por que o senhor ficou tão aborrecido com isso? O senhor não pode ser corrigido? O nome disso, irmão, é instabilidade emocional. Tem gente que tem um pavio curto, tem gente que nem pavio tem. Tem gente, se a gente olhar na cara dele assim uma vez, e se virar o rosto e olhar de novo, ele diz, que é? É ou não é? É. Pois o rei disse assim, ó, essa raça de gente não traga, se encontrar por aí, mate. Misericórdia. Vamos lá, isso é Nabucodonosor, né? A gente não, mas fazer o quê, né? Mas tem. Qual era a finalidade? Olha aí, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Eu quero treinar esse povo. Próximo versículo. Então, aí o rei foi e determinou uma porção. Bom, então, está aí, era na cultura da época, a história conta isso. Eles eram não é circuncidados, eles eram amputados os seus órgãos sexuais. Uma tortura, né? Parece até que eu estou imaginando assim, irmão Júnior. Os rapazes bichinhos, né? Quando eles foram, vocês estão indo tudo para a Babilônia. Nós estamos procurando aqui jovem que não tem defeito, jovem bonito, jovem que estudou, jovem inteligente, jovem que quer continuar aprendendo. Eu acho que o camarada pensa assim, diz assim, eita, é um intercâmbio cultural, tô dentro, né? Aí quando chega lá, diz, ó, vamos, vai para a faca, todo mundo. Na mesma hora que a mais assim, o senhor não notou que eu puxo de uma perna, não? O senhor nem notou que o meu braço é torto? Dá até vontade de dizer, não me engano não, você já vai para a faca. Depois disso, aí eles diziam assim, vão ficar à parte, e vocês vão começar a participar de um privilégio. A comida, a melhor comida da terra, a comida que passa pela mesa do rei, vocês irão comer. A comida selecionada, bem preparada, elaborada, de melhor qualidade e desejável, que o rei tem, vocês irão comer. O melhor vinho da terra, que é o que passa para a mesa do rei, é o que vocês irão participar. Parece até que eu estou vendo os jovens de todas as nações que estavam sendo arrancados de suas terras, levados para lá naquela condição. Eles deviam pensar assim, pelo menos isso, né? A gente já está longe da nossa terra, fomos retirados dos nossos pais,
sacados da nossa família, fomos amputados, e agora, pelo menos isso, a gente vai comer bem e vai beber da melhor qualidade do mundo. No entanto, irmãos, na cabeça de Daniel, o negócio funcionava diferente. Daniel, quando vê a cena, olha, essa comida aqui é a melhor comida do mundo e vocês estão sendo favorecidos para se alimentar. Daniel responde assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu sou impactado. A minha alma é chocada pela bravura e pela decisão, sem dúvida, deste moço, que nesta época, segundo a contagem que a gente faz dos dias a seguir, e da idade que ele vai para a cova dos leões, a idade que ele assume a revelação de Belsazar, quando a gente faz as contas, a gente chega à conclusão que Daniel, nessa época, ele tinha 16 anos. Atenção, jovens, Daniel estava com 16 anos, e com 16 anos de idade, Daniel tinha convicção no coração. O texto sagrado, por favor, coloquem no telão mais uma vez, versículo 8, diz: e Daniel assentou no seu coração. A palavra assentou vem de uma palavra hebraica, suou, e suou quer dizer assim, ele estabeleceu, ele colocou. Assentar é isso aqui, ó, ele pegar algo e fazer assim, está colocado aqui, ó. Não sai daí. Isso é assentar. E o texto diz: ele assentou no seu coração. A palavra coração é a ideia de uma parte interior da mente, da vontade. Isto é coração. Ele colocou algo firme na sua vontade. Ele firmou algo em sua mente. E o que foi, pastor, que ele colocou, que ele firmou na sua mente? O que foi? Ele colocou em sua mente que ele não iria se contaminar. E a palavra contaminar é uma palavra que a tradução é sujar, poluir, tornar, tirar a pureza, tornar impuro, ou então mais ainda, de forma mais elaborada, e do ponto de vista espiritual, ele resolveu não profanar o seu coração. Ele entendeu que a porção do manjar do rei, ao ser consumida, iria profanar o seu coração. Você está acompanhando o que eu estou lhe dizendo? Daniel disse: a porção do manjar do rei, para mim, é contaminação. Aí você deve estar pensando assim, mas de onde vem essa ideia dele? Por que ele chegou a essa conclusão, que se ele comesse daquilo ali, ele iria se contaminar? Alguém pode até dizer assim, pastor, e se ele fizesse uma oração, podia comer? Não. Não é um negócio de orar para comer. É o que representa, é o que quer dizer. Bom, desde a antiguidade, Deus, pela sua lei, estabeleceu que a nação de Israel seria um povo santo. Repita essa palavra, povo santo. Vocês já cantaram isso, não já? Sacerdócio real, geração eleita, né? Povo exclusivo de Deus, nação santa. Deus disse: vocês serão para mim um povo santo. E quando Deus disse que o povo de Israel seria para ele um povo santo, Deus estabeleceu várias coisas que caracterizaria a santidade daquele povo. A palavra santidade vem de uma expressão que quer dizer a coisa separada, colocada à parte, cortada com exatidão e colocada à parte.
É isso aí que vem a ideia de santidade. Então Deus diz assim: vocês irão ter um comportamento distinto, atitudes que caracterizam que vocês constituem em um povo diferente da terra. Quer dizer, Deus propôs coisa, irmão, que parecia absurdo. Qual o problema? É critério de Deus. Ele disse assim: ó, vocês têm um dia na semana que vocês não vão trabalhar. Esse dia é dedicado a mim. E está escrito assim: este será um sinal. Olha o que está escrito: este será um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, que guardareis o sábado do Senhor, vós, olha o que está escrito: vós, todos os filhos de Israel. Deus exigiu. O povo de onde? Os filhos de? Era o povo santo. A característica da vossa santidade lá vai: um dia na semana vocês se dedicam só a mim, não trabalham. Deus exige assim, Deus exige. Será um marco de santidade: todo macho nascido será circuncidado ao 8º dia. Qual dia? 8º, e acabou. No 9º não serve. No 7º não serve. No 10º não é marca. A marca é no 8º dia. Foi a lei. Antes Deus já tinha falado sobre circuncisão e circuncidou pessoas adultas. Mas quando a lei foi estabelecida, disse assim: ao 8º dia. Deus exigiu: vocês não vão comer carne disso, um monte de animais. Entre eles está a carne de porco. Aí você diz assim: pastor, eu estou proibido de comer carne de porco? Bom, daqui a pouco eu explico sobre isso para os irmãos. Mas o que Deus está mostrando ali, não é assim: carne de porco faz mal, não coma não. Deus não estava dizendo isso. Isso aqui é alérgico. Deus não estava dizendo isso. Deus está dizendo o seguinte: eu exijo que vocês, em homenagem a mim, como povo separado para mim, simplesmente vocês olhem para essa comida e digam: eu não como, porque aqui é impuro. Se eu comer, eu estou cometendo uma impureza. Pronto. E como Deus não tem razão para estar dando explicações, ele simplesmente diz: é assim. Bom, ele vai exigindo, daqui a pouco, olha, desde a antiguidade, aí sim, desde Adão, desde a época dos nossos primeiros pais, o Senhor exigiu: não comerás sangue. Diga aí: não comerás o quê? Sangue. E quando a lei se estabelece, Deus torna a exigir: não coma sangue, porque no sangue está a vida. Você estará consumindo vida. Não consuma. Não mate, não se aproprie. Não é coisa certa. Bom, sabe o que é que estava na comida lá do Egito? Da Babilônia? Essas coisas. Comida preparada com sangue. Animais que Deus havia dito são impuros. E mais, feitos com dedicação a demônios. O negócio que mais tinha na Babilônia era demônio. Baal, Bel, Aki, e por aí vai. Nego, era o nome dos demônios lá da Babilônia. E essas comidas eram oferecidas a esses demônios, eram dedicadas a eles. Quando Daniel soube que tudo aquilo ali vinha para a mesa dele, ele disse assim: não, a comida é boa, é contaminação. É a comida mais bem elaborada do mundo, é contaminação. Isto, seu consumo, eu estou dizendo assim, eu também, era essa a ideia. Se ele consumisse, ele estava dizendo: eu também estou adorando a esses demônios. Não vou fazer uma oração para não fazer mal, não. Se come
está também compartilhando da adoração àqueles demônios. E ele diz aqui, ó, ele nem duvida, ele nem pensa na possibilidade, não, talvez, ele nem busca, vamos dizer assim, um trauma, que tem gente que é cheio de dengo, né? É ou não é, irmão? Tem gente que é dengoso. Ele podia ter dito assim, Deus me abandonou, eu estava lá na minha terra, aí Deus nem me livrou, veio esse Nabucodonosor, invadiu, matou papai, matou mamãe, me arrancou da minha terra, agora eu estou aqui, ainda estou mutilado. Quer saber? Já estou desse jeito, eu vou pecar. Eu já estou aqui atrapalhado da vida, eu já estou longe de casa, eu acho que eu vou morrer para o lado de cá mesmo. Quer saber? Eu vou comer, vou encher minha barriga dessa comida, eu não quero nem saber, eu vou pecar. Ele podia ter dito isso ou não? Podia. Porque tem um bocado de gente assim, irmão, eu já estou aqui, agora vou descer a ladeira abaixo. Tem algumas pessoas, irmãos, que pelo fato de terem a possibilidade de errar, eles não perdem uma chance. Mas Deus nesta noite nos congregou aqui para dizer assim, meu filho, ou você me conhece ou você não conhece. Se você me conhece, me adore com todos os seus atos. Firme o seu coração, não tenha dúvidas. Quais são as suas convicções? Mas Daniel não tinha dúvida. E eu pergunto, você tem dúvidas? Como é que está na sua mente? Se tiver uma chancezinha assim, não me aguentei. Mas Daniel tem negócio de não, eu vou me esforçar. Quando você notar uma pessoa que diz assim, eu vou me esforçar para tal coisa, você já sabe que ele está meio caminho andado para errar. Eu vou fazer um esforço, não está interessado. Convide uma pessoa para vir ao culto, eu vou me esforçar. Ele não vem. Ele não vem. Você sabe quem é que faz as coisas? É quem decide. É quem diz, eu vou fazer. Do que depender de mim, vai acontecer. E eu pergunto, você vai segurar a sua fé? Ou vai ficar dizendo assim, talvez eu consiga. A Bíblia diz, e Daniel assentou no seu coração. Ele tomou uma decisão, eu não vou me contaminar, eu estou convicto, isso é contaminação, isto é pecado, isto é desonra a Deus, isso é adoração a ídolos, isso é desagradável ao Senhor, isto é desonrar a santidade de Deus, e eu fui chamado para fazer parte do povo santo, e eu vou permanecer santo. Aleluia, glória a Deus. Observe, meu querido irmão, que aqui Daniel, ele mantém a sua abstinência. Ele disse, eu não vou comer. E o que é que ele diz? O que eu acho mais lindo em tudo isso, irmãos, é que Daniel, desculpa, minha garganta está se recuperando. Daniel, ele olha para o eunuco e ele diz assim, experimenta. Porque na hora que ele diz assim, eu não vou comer da porção do manjar do rei, o eunuco lá, ele diz assim, rapaz, quando o rei olhar para vocês e notar que vocês não estão comendo essa comida, e vão notar que o semblante de vocês vai estar caído, vocês vão estar com a carinha murcha, porque Daniel diz assim, bota para mim somente legumes e água. Aí você diz, pastor, era dieta? Não. Era jejum? Não. É porque os legumes e a água não eram oferecidos àquelas ações demoníacas. Aquelas carnes eram, os legumes não eram. É dizer, eu como daquilo que não foi oferecido, eu como dos legumes. O vinho eu não bebo, eu bebo a água. Glória a Deus. E todo mundo aqui sabe, irmão, que se alguém quiser cair, quebrar o peso, é bem rapidinho para cair o peso. Come bastante legume, tira o resto das coisas e toma água. O consumo de água acelera o metabolismo. Sempre consumindo água. E em refeição, tira o resto das coisas, mete legumes. Daqui a pouco você faz assim, ó. Valeu a dica aí, irmão? Amém?
legume. Está chupado, magro. Aí o Aspenai disse assim: homem, você vai ficar só o fiapo. O rei vai dizer: por que esses meninos estão tudo magro? A culpa é sua, não está cuidando não. Aí ele vai dizer assim: vai me mandar para arrancar minha cabeça. Sabe o que é que Daniel disse? Daniel tinha sentado no coração, sim ou não? Ele já tinha certeza ou não? Tinha convicção, sim ou não? Convicção ele já tinha. Ele diz assim: experimenta tu. A gente nos experimenta. Faça experiência com nós, conosco. Faça. Ele não está propondo experiência para eles, ele está propondo experiência dele com eles. Experimenta-nos, vai. Faz o teste aqui com a gente, faz. 10 dias, diz, rapaz, 10 dias vocês vão estar só o pito. Experimenta. Irmãos, a Bíblia diz que após 10 dias, glória a Deus, ele estava assim, glória a Deus, mais forte, forçudo, rosado, bonito, o tipão. Mas sabe o que é isso? Funcionou com vocês? Então deixa do jeito que está. Continua desse jeito. Não vai comer os manjares do rei não. Fica nesse seu cardápio aí, que você disse que não é contaminação. Permanece. Glória a Deus. Para resumo de história, o que é que acontece? A Bíblia diz que eles, após o período, fizeram as provas. E quando fizeram as provas, eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os demais. Dá para dar um glória a Deus? Pastor, trazendo para a nossa realidade, como é que fica? Bom, a Bíblia diz, em vários textos, a respeito desse negócio de alimentação, que existe uma questão que o Senhor Jesus disse que o que contamina, quem disse isso foi Jesus. O que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Então, pastor, isso não está valendo? Tenha calma. Daniel não estava com medo de pegar uma doença. Daniel, deixa eu tomar essa água aqui. Daniel não estava com medo de pegar uma virose, uma fraqueza. Ele não estava com medo de ficar ou não mais gordo ou mais magro. O que ele não queria a todo custo era desonrar ao Deus a quem ele servia. O que ele não queria era pecar contra Deus, porque se ele comesse daquela comida, ele estava dizendo assim: eu adoro a Aque, eu adoro a Assur, eu adoro a Nego, eu adoro esses demônios aí. Mas ele diz: eu não adoro a nenhum deles, eu vou me privar de comer essas coisas que não agradam a Deus, eu vou adorar ao Deus da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que eu acho mais lindo nisso tudo, irmãos, é que algumas pessoas às vezes ficam pensando assim: pastor, então a gente vai deixar de comer as coisas, isso aqui não é coisa do Antigo Testamento. Não, é questão do Novo Testamento. O Senhor Jesus, irmãos, ele disse que não é uma questão apenas de comida, porque certas exigências de alimentação Deus não fez com aqueles que se convertem. Isso que eu vou falar que eu acho lindo é o seguinte: abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Olhe para cá. Eu já disse aqui em outras vezes, gentio é aquele que não é judeu, são das nações. Então você é um gentio, amém? Aí diz: os gentios que se convertem a Deus. Diga assim: eu. Pronto, você. Você é uma pessoa que não é judia e se converteu a Deus. Então você está falando de você. Os gentios que se convertem a Deus não se deve perturbar. A respeito de quê? O que é que diz? Mas escreve-lhes, está falando conosco, que se abstenham das contaminações dos ídolos. Epa, começou. Eu me converti, eu sou gentio, você é gentio, se converteu.
Você é a igreja de Deus? Muito bem, lá vem. Se abster da contaminação dos ídolos. Você não tem que se prostrar diante de imagem de escultura. Você não tem que usar ídolo pendurado no pescoço. Você não deve adorar qualquer pessoa ou coisa que não seja a Deus. Amém? Adoração é para Deus. Então, fogueira de festa junina é idolatria. Amém? E o Papai Noel, vai junto. Amém? Amém. Já vou logo aplicando lá a vacina do final do ano. Eu sou escandalizado com um crente que faz árvore de Natal cheia de bolinha e pisca-pisca. Eu sou escandalizado. E ainda vem para o culto de vermelho e preto. Espírito de flamenguista também entrou nele, né? O Papai Noel, vermelhinho. Não, negócio. O irmão chegou para mim, pastor, as crianças vão fazer uma apresentação. A gente pode botar um chapeuzinho vermelho na cabeça? Eu digo, não. A alusão aqui é Jesus, irmão, não é o Noel. Amém? Amém. Depois a gente conversa sobre esse negócio de Noel mais detalhadamente. Mas cuidado, pelo amor de Jesus, não vai entrar. Esta festa junina, ela começou, irmãos, com a morte de João Batista. Você vai comemorar isso? A festa junina é a comemoração pagã da morte de João Batista. E agora? E Santo Antônio? Você está precisando de sair do Caritó, é? Nem Antônio, nem Pedro, nem João, nem nada disso. O negócio é com Jesus. Amém? Então não se mete em quadrilha, que negócio de quadrilha vai dar prisão. Deixa de lado. Não. Bom, ele disse: abstenham dos ídolos. E de que mais? Da prostituição. Está aqui, ó. Dos ídolos e da prostituição. Eu já falei para os irmãos que prostituição aí é todo tipo de pecado de ordem sexual. Não é, entre aspas, a profissão da prostituição. Estou falando que é de todo tipo de pecado, de traição, de impureza, de relação sexual ilícita. Qualquer relação sexual que não seja no casamento, ela está errada. Então, salvo em Jesus, gentil convertido, ele tem que ter vida pura, sexual pura, vida sexual pura, casamento, fora do casamento, namorado não tem relacionamento sexual, e noivo também não. Amém? Vai se abrasar, se casa, meu filho, para não se abrasar. É porque eu não tenho ainda emprego, acaba o namoro. Você não tem condição de pagar um açaí para a namorada, de botar ela dentro de uma casa. Então tu não pode se casar. Vai tomar vergonha na cara, jeito na vida. E quando você for homem, em todos os sentidos, você arruma uma namorada. Peguei pesado, não foi? Mas é assim mesmo. Amém? Fica assim, xirinho. Olha, eu sendo um pai de uma moça, o camarada veio ficar rodeando minha casa, e ele não tem um pau para dar num gato. Eu pego um pau e dou nele. Suma daqui, meu filho. Vá tomar vergonha na cara, estudar, trabalhar, tomar conta da sua vida. Depois você, quando você for homem de verdade, em todos os sentidos, aí você aparece por aqui. Só com essa carinha de anjo, vai levar peia. Eu acho que é por isso que Jesus me deu filha. Mas meu filho também, se arrodear a casa das meninas, também desse jeito, leva uns cocorotes meus, do mesmo jeito. Vai tomar vergonha primeiro. Amém. E do que é sufocado, aquela carne que não foi o animal que é sufocado lá, na galinha, que o pessoal pega, torce o pescoço. O sangue tem que ser derramado. Carne sufocada não pode ser cozida, preparada, é pecado, está aí, é Novo Testamento. E do sangue, galinha, cabidela e companhia, tira isso de cena. Pastor, e aquela carne mal passada? Aí não tem nada a ver. Vou lhe explicar. Quando o animal é morto e o sangue dele é derramado, o sangue sai. Aquele negócio que a gente, quando corta a carne, vê aquele vermelhinho lá, aquilo não é sangue, é mioglobina. Pronto, desse agora. Mioglobina. Uma substância proteica que tem na carne, que apresenta-se parecido com sangue, aquilo não é sangue. Faz parte da composição da carne. Um líquido, ela não está ressecada, por isso tem aquele líquido.
Então não tenha medo de comer uma carnezinha mal passada não, que chega agora e encher a boca d'água, misericórdia. Não ofende não, nem é pecado. Agora, você matou o animal, está derramando sangue, você colheu e fez daquilo ali ingrediente de culinária, é pecado. Está escrito. Vai lendo a Bíblia. Versículo 27, vai lá, meu filho, de versículo 27. Ele diz assim: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. O que é? Na verdade, pareceu bem a quem? Leia. Pareceu bem ao... E a quem mais? E a nós. Não vos impor mais encargo algum. Aí diz aí: senão estas coisas necessárias. Quais são? Sacrificadas aos ídolos na barraca da pamonha da festa junina está oferecida. Não vai comprar lá não. Compra teu milho, faz tua canjica e convida o pastor para comer. Não ria não, eu estou falando de verdade. Pode chamar que eu ajudo você a acabar com esse milho todo da sua casa. Mas não vai para a barraca lá da mundiça não, irmão. Aquilo está oferecido. Fizeram por conta daquilo. Então vamos lá. Sacrificados aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e mais o quê? E da fornicação, quer dizer, as atitudes, práticas sexuais fora do casamento, fornicação, destas coisas fareis bem, se vos guardardes bem, vos vá. Alguém pode até alegar que o Senhor Jesus disse: não, mas o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Então vamos arrochar o parafuso agora. Se insistir nesse texto eu vou agora explicar. Mateus 15, por favor, abra aí, irmão. Mateus 15, versículos 10 e 11. Vamos ver. Porque tem gente que acha que tudo isso é bobagem. Mas está escrito, acabei de mostrar. Versículo 15, versículo 10 diz assim: e tendo chamado a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O quê? O que contamina o homem não é o que entra na boca. Ele está falando sobre higiene aí, tá, irmão? Não é sobre tipos de alimento, ele está falando de higiene. E, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Jesus estava falando no texto sobre a questão dos homens lavarem as mãos. Por quê? Quando os fariseus viram os discípulos se alimentando, eles ficaram escandalizados que eles não lavaram as mãos antes. Está lá no texto. Aí será aí? Nem lava as mãos. Aí Jesus já estava zangado com aquela raça de gente, viu, Mori? Estava aborrecido, que eles estavam tudo enrolado com o pecado. Aí Jesus vai levar vocês tudo enrolado com o pecado, tão escandalizado. E alguém que comeu sem lavar a mão. Aí Jesus pegou pesado com eles assim: o que sai da boca não contamina. Isso que contamina, o que entra pela boca não contamina, mas o que sai da boca, isso é o que contamina um homem. Próximo texto, o que é que diz? Então, acercando, peraí, deixa eu ver aqui, versículo... vamos lá, versículo 18. Versículo 18, para não ir tanto. Mas o que sai da boca procede do... Eita, Jesus aqui pegou pesado com eles, Olha qual o problema deles, onde é que estava. Isso é o que contamina o homem. Qual é o próximo versículo? Porque do coração, lá vem, chumbo grosso. Do coração procedem os maus pensamentos. Ele diz: olha, dentro de vocês tem sujeira. Mau pensamento, mais o que? Morte, mais o que? Adultério, mais o que? Prostituição, mais o que? Furto, mais o que? Falso testemunho, mais o que? Blasfêmia. Jesus então pegou forte com eles, quando ele diz assim: vocês estão engasgados com a mão que não foi lavada. Eu estou agora fazendo uma denúncia de impureza dentro do coração de vocês. E ele diz assim: o que sai da boca contamina. Por quê? Esses homens, eles conversavam nojeiras. E o que é isso? Ele dizia assim: mata esse Jesus aí que está querendo se fazer de Deus. Tinha o quê na cabeça dele? Homicídio.
Foram eles que pagaram pessoas, subornaram, fizeram parte do suborno para inventar mentira contra Jesus. Falso testemunho. Eram eles que não dizimavam e ficavam lá se orgulhando. Eram eles que ficavam censurando quem dava mais, quem dava menos. Eram eles que blasfemavam, não admitindo o Senhor Jesus como Filho de Deus. Eram eles que, apesar de serem puritanos na frente do povo, estavam em pecado obsceno por trás, às escondidas. Então Jesus fala assim: as conversas de vocês são contaminadoras, a fala de vocês apodrece. E eu quero que os irmãos coloquem aí no telão Provérbios 4 e 23. Veja o que é que está escrito em Provérbios 4 e 23. Provérbios 4 e 23, por gentileza. Eu quero que os irmãos leiam, 1, 2, 3 e... Oh, glória a Deus. As saídas da vida. Irmãos, Jesus ele disse: é lá do coração que procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, o falso testemunho, a blasfêmia. Todas estas coisas que contaminam o homem, não comer sem lavar as mãos. Aí eu pergunto a você, meu irmão, preste bem atenção. Você já leu na Bíblia que as más conversações o que é que faz? Corrompem os bons costumes. Se você começar, irmão, a se sentar e conversar aquilo que não edifica, mais cedo ou mais tarde você está corrompido. Mente corrompida, coração corrompido, ideias bagunçadas na mente, não sabe mais no que acredita, não acredita mais no pastor, não acredita, não quer mais ouvir a palavra, não respeita mais a liderança. Por quê? Sentou-se para conversar, conversa ruim. Aí a mente está corrompida. As más conversações corrompem os bons costumes. Era um crente tão alinhado, mas sentou-se com gente que estava com o coração podre. E a boca fala o que o coração está cheio. Coração podre fala de coisa podre e corrompe através da má conversação os bons costumes. Está tudo desmantelado. Começou aonde? Coração podre. O coração podre fala do que está cheio a boca. A boca fala do que está cheio o coração. Aí transmite coisa ruim, conversa coisa ruim, contamina o outro. Mas existe, meus irmãos, uma coisa a considerar. Eu vou voltar agora para Daniel de novo. Se você observar a Daniel, Daniel não tinha dúvidas. Ele colocou assim: eu não vou me contaminar. Colocou o propósito. Agora eu pergunto a você: você tem dúvida? Não, pastor, eu não tenho dúvida. E por que se senta para conversar com o que não presta? Por que na hora que aparece a oferta do pecado, você diz assim: me segura, Jesus? Daniel não disse isso não. Eu vou ver se eu consigo me aguentar. Não! Ele decidiu. Eu estou começando a finalizar. Eu pergunto a você: você tem esperança de ir para o céu? Você tem certeza de sua salvação? E por que brinca com ela? E por que brinca com o pecado? E por que paquera com o mundo? E por que vê possibilidade na desobediência? Eu vou te explicar por que isso acontece. Eu vou te explicar através da segurança de Daniel. Você deve estar perguntando assim: mas como é que Daniel conseguiu tamanha segurança? Eu vou lhe explicar. E através da explicação de Daniel, eu quero propor a vocês que também se comportem como Daniel, para que tenham a segurança que Daniel teve.
Quem quer aprender aqui como é que foi que Daniel preparou essa segurança no coração? Quer? Primeira coisa. Este jovem teve, primeira coisa, este jovem ele teve a oportunidade de ouvir o profeta Jeremias pregar por 10 anos. Com quantos anos ele chegou na Babilônia? Estão decorando, estão aprendendo, estão prestando atenção. Quantos? 16. 10 anos antes dá 6. Dos 6 aos 16 anos foi o período em que Jeremias profetizou. E era pelo meio da rua, era confrontando o povo, era pá. E ó, dos 6, ó, essa idadezinha aí, ó, dos 6 aos 16, o coração de Daniel foi se fortalecendo com palavra dizendo assim: adore somente a Jeová. A fonte de água que jorra água não pode ser abandonada por uma cisterna furada. Era o que ele dizia. Não abandone a fonte que jorra por uma cisterna rachada. Eles ouviram Jeremias dizer assim: olha, vocês são barro, ele é o oleiro. Cuidado. Você não manda nele, é ele que manda em você. O soberano é ele, quem governa é ele, quem comanda é ele. O negócio tem que ser do modo dele. Foi ele no capítulo 10 que disse assim: o homem vai no bosque com o machado, mete o machado numa árvore, arranca um pedaço de pau, torneia, arruma, enfeita, bota ouro, bota prata, bota uma coisa, pendura na parede, não serve de nada. Ele diz: são ídolos que não merecem adoração. E ele vai mostrando que a adoração é somente para Deus. Daniel cresceu sabendo: o único que é digno de ser adorado é Deus. Daniel estava cheio de palavra, ouvia o profeta pregar sempre. E eu dou maior valor, irmão, com quem vem para cá. Eu fico triste com um crente que não vem para a escola dominical. Eu sou desanimado com um crente que não vem para a doutrina. Não ouve o homem de Deus, não ouve a pregação, não lê a Bíblia, não tem contato com a palavra. Sabe quando é que está a convicção dele? Lá embaixo. Quer ter convicção? Se encha da palavra. Outra coisa vantajosa demais na vida de Daniel a respeito da palavra foi a criação que seus pais lhe deram. Daniel era enraizado na convicção do que podia e do que não podia comer. E você acha que isso é fruto de quê? Bíblia dentro de casa. Eu vou repetir. Era a ordem de Deus para os pais: conheçam a minha palavra, transmitam aos vossos filhos a minha palavra. Daniel sai da Babilônia sabendo o que é que crente come e o que é que crente não come, o que é que crente faz, o que é que crente não faz. Quando ele chega lá e diz: eu estou na dúvida. Não, ele diz: eu coloco o propósito no meu coração, eu não vou me contaminar. Pode arrancar a cabeça, não vou me contaminar. Pode me colocar no calabouço, não vou me contaminar. Pode dizer que eu vou ficar magro, não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar com a porção do manjar do rei, porque a palavra diz que não, eu não faço. Primeira coisa, Daniel era cheio da palavra. Segundo, Daniel era um homem que habituou-se a orar. Como é que é, pastor? Oração. A gente percebe fácil que Daniel era um homem de oração. Fácil. A Bíblia diz que quando, depois que Daniel teve o reconhecimento que ele era um homem sábio, aprovado, e ele foi incorporado no grupo dos sábios, a posteriori, o rei teve um sonho. Quando o rei teve um sonho, aí disse assim: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação. Aí o pessoal diz assim: seu rei,
pegue leve. Porque é o seguinte, se o senhor contar o sonho, a gente busca a interpretação. Agora o senhor está querendo que a gente saiba o que o senhor sonhou? Peraí, o senhor quer que a gente entre na cabeça do senhor? E na sua cabeça a gente engate uma marcha ré para o que o senhor sonhou? Não vai dar certo. Aí o rei disse, estão querendo ganhar tempo, querendo me enganar. Ou me diz o que eu sonhei, e a interpretação, ou eu vou mandar matar essa raça de sábio, que não é sábio de coisa nenhuma. Daniel havia sido alocado como um dos integrantes dos sábios. Mais recente, mas estava alocado. Daniel, oi. Está sabendo da nova? Tô não. O que foi? Você vai morrer. Eu vou morrer? Vai. Por quê? O que foi que eu fiz? Não é o que você fez, é o que você não fez. Está sabendo não? O senhor faz parte dos sábios. E o rei encomendou lá que se os sábios não identificarem o que ele sonhou e o significado, vai morrer todo mundo num pacote só. Diga para ele que não mate ninguém agora não. Que eu vou. Diga. Pronto. Irmão, quem tem vida de oração, qualquer situação que surge, ele vai orar. Não, mas peraí, começa a discussão, a briga, a confusão. Não, porque segundo o regimento, que não sei o que, e nós vamos fazer agora, vamos protocolar um pedido. Eu vou orar. Aleluia. Eu vou orar. E diz quem foi que mais ele se juntou? Se juntou com os companheiros de oração. Ananias, Misael, Azarias. Oi, vamos orar. Bora orar. Enquanto Deus não responder, a gente não se levanta. Não é aquela oração apressada, agoniada. Jesus, amém, meu Deus. Nossa oração agoniada que só falta se benzer. O propósito é eu vou orar até Deus me responder. Enquanto Ele não me responder, eu não paro. Eu vou orar, 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 eu vou orar. E orou. Aí Deus descortinou o entendimento dele, disse, pode parar que Deus já respondeu. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Ele orava. E eu já estou quase concluindo. Por favor, me tolere mais um pouquinho. Não tenha pressa não. Vamos fazer uma horazinha extra para Jesus. Senão ora para Jesus mandar chuva. Aí a gente não sai tão cedo. Irmão Daniel, ele tinha uma vida de oração com Deus. E a prova é que ao longo dos anos, quando ele chega aos 84 anos, ele tinha 16 naquela época, já devia estar com uns 18, 20 nessa época da oração aí. Quando ele estava com 84 anos, ele ainda continuava orando. As convicções dele eram geradas por um embasamento na palavra desde a sua infância e uma vida contínua de oração. Uns babões em todo canto tem. Chegaram para o rei e disseram assim, seu rei, salve eternamente. Já não era mais Nabucodonosor, já era o rei Dário. Ó rei, tu és grandão. Vamos fazer uma proposta para o senhor. Toda pessoa que está assim numa cadeira alta gosta de um chaleirismo. É tentado para gostar. Olha, rei, o senhor aqui é o senhor e depois do senhor é o senhor de novo. É verdade, sou eu mesmo. Eu tenho uma proposta para o senhor, seu rei. O que é? Durante 30 dias ninguém peça nada a ninguém que não seja endereçado ao senhor, porque o senhor é o cara. O que é que o senhor acha? Eu digo, gostei. Uma adoraçãozinha a mim. Dei valor. Ninguém pede nada a ninguém que não seja a mim. Eu que estou aqui para responder. Sabe o que foi que deu? Chegou a informação para Daniel. Daniel, tu não pode orar não. Tem 30 dias de greve de oração aí. Como é? 30 dias sem orar? É perigoso demais. Rapaz, porque você não sabe. Mas quem não obedecer essa palavra e orar e fizer qualquer petição a quem quer que seja, durante esses 30 dias, vai para a cova dos leões. Os leões estão lá, viu? Estão lá amolando os dentes para comer quem passar pela frente. Mas Daniel entendeu que é mais perigoso
passar 30 dias sem orar do que ser lançado na cova. O que eu fico mais espantado, irmãos, é que até hoje em dia o negócio inverteu. E se a gente ameaçar dizendo assim: irmão, ou tu ora, ou eu te jogo na cova. Ainda tem gente que vai dizer: não vou orar não. Você está entendendo o que eu estou falando? Com Daniel falou: se você orar, a gente bota na cova. E se a gente hoje ameaçar: se você parar de orar, a gente te joga na cova. Vai ter gente indo para a cova porque não ora nem debaixo de decreto. Nem debaixo de decreto ora. É com o pé na cova, mas não ora. A prova aumentando, mas não ora. Porque quem não tem vida de oração não vai orar nunca. As coisas vão acontecendo, eles dão uns 3 pulos, 3 gritos e acham que isso é orar. E quando precisa de algum socorro de Deus, pede para outro: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Pare de viver de carona, já chegou a hora de você aprender a orar. Quem não tem vida de oração, não tem segurança diante de Deus. Quem não tem palavra no coração, não tem convicção diante de Deus. É por isso que há tanta gente, irmão, o convite do pecado chega e a pessoa abraça. A proposta vem e abraça. Mas eu venho nesta noite lhe dizer: já chegou a hora de você aprender a dizer não para o pecado. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de